Bom, hoje nós vamos ler o texto, meus irmãos, que se encontra no Evangelho de Lucas, mais uma vez. Lucas, capítulo 20. Nós leremos a partir do verso 9. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo. Lucas 20, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país, por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha, mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas a este também espancaram e, depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isso, disseram: Que tal não aconteça? Mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse: Que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular? Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus santo, poderoso, Deus de misericórdia e amor, mas Deus de justiça e de juízo, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Quando colocados sobre a responsabilidade de cuidar da vinha do Senhor e não agirmos da forma correta, Senhor, tenha misericórdia de nós. Provoca arrependimento em nossos corações ao lidar com as coisas do Senhor de maneira leviana, de maneira irresponsável. Ó Senhor, visita-nos nessa manhã com arrependimento, com transformação, com graça, com fé, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Meus irmãos, como vocês veem aqui no telão, e não é a primeira vez que ninguém vem aqui à igreja, nós estamos na estação da Quaresma. Essa estação ela está no calendário cristão desde muito antigamente, desde antes da igreja protestante, e as igrejas reformadas elas continuaram, algumas delas, seguindo esse calendário. E nessa época do ano cristão, nós refletimos intencionalmente sobre as provações na vida daquele que segue o Senhor. Hoje é um desses últimos sermões assim da Quaresma, porque semana que vem é Domingo de Ramos, e na verdade a última provação de Jesus nós ouviremos na semana que vem. Mas nós já passamos por 5 pontos de provação, pontos de tensão na narrativa dos evangelhos. O primeiro deles foi a tentação de Jesus, Lucas capítulo 4, em que nós falamos como para Jesus foi difícil, 40 dias ali sendo provado, sendo tentado pelo diabo, mas enviado pelo Espírito Santo para necessariamente ter que passar por tudo aquilo. Depois nós falamos da porta estreita, sobre quantas pessoas esperam, que a salvação seja dada de mão beijada para elas, sem que elas se engajam de todo o coração a ponto de precisar morrer pelo Evangelho. E somente aqueles que se esforçarem, diz Jesus, passarão pela porta estreita. Vimos depois sobre a provação ao ver o sofrimento no mundo, as calamidades que acontecem por aí, e como a gente deve lidar com isso e não perder a nossa fé, nem o nosso coração diante do sofrimento, da dor, das calamidades, das enfermidades, mas manter o nosso coração firme no Senhor. Em seguida, falamos no domingo passado sobre a provação da libertinagem daqueles que abandonam a Deus e escolhem viver seus próprios caminhos, e daqueles que mesmo dentro da casa de Deus e na religião também estão perdidos, por não amarem o Senhor, mas simplesmente amarem a si mesmo e acharem que não precisam de um Salvador.
E hoje nós temos essa nova aprovação aqui apresentada para nós, que é a aprovação das autoridades religiosas, daqueles que têm a responsabilidade de cuidar do povo. E, igualmente, é um assunto muito sério para a gente tratar aqui nessa manhã. Bom, vamos para o texto bíblico. Aí no verso 9, nós já lemos assim: a seguir, Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Esse termo aí, a seguir, obviamente, ele conecta a gente com algo que acabou de acontecer nos versículos anteriores, né? Do verso 1 até o verso 7, do capítulo 20 mesmo, nós temos aí um episódio em que as autoridades judaicas chegam para Jesus a fim de interrogar de onde vinha a autoridade de Jesus. Eles chegam e falam: nós somos a autoridade aqui. Quem você acha que é para ficar falando aqui no templo, para ficar operando esses milagres aí? Quem você pensa que é? Fala para a gente, de onde veio a sua autoridade? E aí vocês conhecem a história, né? Está aí do verso 1, vou ler só o 1 e o 2. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nesses termos: dize-nos com que autoridades fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Pensa só, gente, Jesus estava lá, a gente viu aqui, ensinando e evangelizando o povo, as pessoas ouvindo a palavra de Deus, sendo transformadas ali em sua vida, querendo buscar o Deus que talvez parecesse tão distante pelo caminho da religião, e Jesus apresenta esse Deus próximo a eles. Jesus, o próprio Filho de Deus, próximo à realidade deles. Aí chegam as autoridades: aí, para tudo aí, para de ficar ensinando o povo aí, eu tenho uma coisa mais importante para tratar com você. Nada, não. Queriam interrogar Jesus para ver se eles pegavam ele em alguma falha, de maneira que eles pudessem condená-lo por blasfêmia, por heresia, e até mesmo tramavam o assassinato do próprio Jesus. Eles não levaram em consideração o bem que Jesus estava fazendo à comunidade, o bem que Jesus estava fazendo, trazendo libertação àquelas pessoas. Eles só viam seus próprios interesses em risco, né? O que eu vou perder se esse cara aqui ganhar popularidade? Se as pessoas realmente se relacionarem com Deus e não com todo esse sistema religioso, eu vou perder o meu benefício. Então eu preciso de alguma forma prender esse homem e questioná-lo de maneira que ele seja falível, né? E nós possamos pegá-lo de alguma maneira. Então, isso já dá para a gente uma pista, meus irmãos, quando a gente conecta com esse a seguir, de quem eram as pessoas que estavam ao redor de Jesus quando ele começou sua mensagem. Nós tínhamos ali então as autoridades judaicas, o sinédrio, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, todos aqueles que comandavam o povo, e obviamente o povo também, né? Como diz o restante aí do verso 9. Ó. Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Quem é esse povo então? Essa casta que eu falei para vocês. E é importante a gente entender também que horas são no relógio da salvação, no relógio da história bíblica aqui. O que estava para acontecer? Faltavam 3 dias para Jesus ser morto. Então nós estamos aqui num período em que Jerusalém estava lotada de moradores, de peregrinos, de todos os cantos onde tinha um judeu disperso. Eles tinham um mandamento de 3 vezes por ano comparecer a Jerusalém para celebrar uma festa. E a Páscoa era uma dessas festas. Faltava 3 dias apenas para essa Páscoa ser comemorada. Então a cidade devia estar assim, efervescente, lotada de gente. Então as pessoas se reúnem para ouvir. E esses que acabaram de questionar sobre a autoridade de Jesus, certamente ficaram lá com o pé, tô indo embora, mas espera aí, deixa eu ver o que esse cara vai falar. Talvez seja agora que a gente vai pegar ele e vai constrangê-lo a confessar alguma coisa errada, a blasfemar. E aí começa, então, a história de Jesus. No verso 9 ainda, a parte B. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a para os lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. Meus irmãos, os termos aqui nessa passagem são extremamente importantes para nós. Esse homem, né, que plantou uma vinha, ele era o dono da vinha por direito, né? Nós vemos em inúmeras passagens, gente, no Antigo Testamento. Depois, se você fizer uma pesquisa aí na sua chave bíblica, aí, vinha, você vai ver aquele monte de referências no Antigo Testamento, e a maioria delas é Deus se referindo ao povo de Israel como a sua vinha, como aquele povo que ele cuidou, que ele plantou, que ele fez nascer, deu todas as condições para aquele povo crescesse, frutificasse e apresentasse a Deus, então, os frutos de todo o trabalho que Deus investiu neles. Mas muitas vezes a gente vê isso no Antigo Testamento, esse povo falhando, né? Isaías 5, por exemplo, é o cântico da vinha, no qual Deus exorta a nação de Israel
sobre não estarem apresentando os frutos que Deus gostaria, mas está apresentando frutos podres, frutos ruins, mesmo diante de todo o cuidado de Deus. Um esforço incansável para fazer com que aquela vinha produzisse, ela não produziu o fruto que Deus esperava. Bom, mas parece que não é o caso aqui no Evangelho de Lucas, ou pelo menos não é o foco nessa mensagem de Jesus, falar diretamente ao povo de Deus como um todo. A ênfase dessa parábola não é a vinha, mas são os lavradores da vinha. São aqueles que trabalham cuidando dessa vinha. Ora, quando a gente olha então para o próprio texto bíblico aqui, né, que falou que arrendou-a, né, o verbo grego aqui quer dizer que ele entregou totalmente nas mãos. Ele deixou sob total cuidado daqueles trabalhadores. Fala, olha, façam o que vocês quiserem aqui da maneira que vocês quiserem, mas lembra que vocês têm que me entregar o fruto depois. Então a estratégia que você vai usar, né, fica por conta própria aí. Inclusive o que você vai colher aí, também que é a sua parte, fica tranquilo, mas no fim dos tempos, né, no momento certo, na verdade, eu espero que você me entregue o fruto. E não é a única vez que nós vemos essa história, né, na Bíblia. Nós já vimos também o Senhor, que deixa seus administradores cuidando da sua casa, né, e sai para uma terra distante também, né? E aí alguns abusam dos seus funcionários, outros ficam displicentes, somente aqueles que ficam vigilantes mesmo esperando seu Senhor voltar é que são louvados por esse Senhor, né? Ou ainda, outra parábola parecida também que nós temos, desses que têm responsabilidade sobre as coisas de Deus, é a parábola dos talentos, né? Muito famosa também, que Deus distribui talentos para determinadas pessoas, quantidades diferentes, e quando ele volta, né, cada um tem uma reação específica, né, em que um não investe e todos os outros investem e multiplicam aqueles talentos. Né? É uma história bem parecida aqui, podemos dizer que são parábolas gêmeas, mas o que a gente precisa entender aqui nesse ponto, então, é que se a vinha é o povo de Deus, quem são esses lavradores? Né? São as pessoas que eram responsáveis por cuidar do povo de Deus. Os sacerdotes, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, os anciãos, ou seja, os mesmos personagens que confrontaram Jesus no início do capítulo 20, que a gente acabou de ver, não é verdade? Então, a eles Jesus está destinando essa parábola, como o próprio verso 19 confirma lá no final, né? Entenderam que Jesus havia contado essa parábola contra eles, né? Contra os escribas e os principais sacerdotes, tá bom? Isso é importante estar claro para a gente, ao seguir aqui no texto. Verso 10. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. E em vista disso, enviou outro servo, e nós temos os 3 servos enviados e sofrendo castigos diferentes, né? Lucas relata uma progressão no trato que era dado aos enviados, né? Nós temos aqui primeiro um espancamento e expulsão, espancamento e ofensas, injúrias, né? E expulsão também. E o outro lá, um ferimento e expulsão. Tem uma expressão diferente, né? Sei lá, um foi pancada sólida, né? O outro foi um corte, não sei, né? De maneiras que as coisas iam se agravando. E cada vez que um servo chegava, era tratado pior do que o servo anterior. E daí nós percebemos 2 coisas no texto, pelo menos. Primeiro, a crescente maldade desses trabalhadores. Eles não estavam simplesmente ali falando, não, volta depois, né? Volta, não era o seu barriga e o seu madruga, né, gente? Depois eu pago, né? Não, eles agrediam mesmo, né? Se a gente não vou estender muito a metáfora, não. O pobre sempre apanhava quando chegava na vila. Nós vemos 2 coisas. A primeira, então, é a crescente maldade dos trabalhadores, e a segunda coisa é a longa paciência do dono da vinha, né? Que homem paciente, né? Manda um servo, aí apanha, manda outro, e apanha, manda outro. Fala, não, vou mandar meu filho agora, né? Parece até uma ingenuidade, né? Parece uma imprudência. Mas não, nós conhecemos quem é esse Senhor da videira aí na história, né? É o próprio Deus, e sua longa paciência em favor de nós, em favor dos líderes que Deus coloca sobre nós também. Bom, já sabemos então quem é a vinha, já sabemos quem são os lavradores, já sabemos quem é o proprietário da vinha, mas quem são então esses enviados? Essas pessoas que chegam para alertar os líderes do povo e o próprio povo sobre qual era a vontade de Deus. Pensa aí no Antigo Testamento, né? Fica fácil, né? Muito bem, são os profetas. São aqueles homens que falavam em nome de Deus. Pessoas que Deus chamou para trazer a
a reivindicação do que era seu. As pessoas estavam tratando as coisas de Deus com desdém, como se fosse delas mesmas, né? E Deus manda os profetas falando: ei, nem a sua vida é sua, você deve prestar contas da sua vida a Deus, você deve prestar as contas de tudo que Deus te deu. Portanto, não viva de maneira leviana, muito menos abuse das coisas que Deus deu para você para fazer o mal. Quantas vezes nós recebemos a saúde, a força, a energia e gastamos todos esses esforços para correr atrás do pecado, do mal, daquilo que é contra Deus, que ofende o seu nome, que mancharia a sua santidade. Mas, ora, dois textos bíblicos, meus irmãos, que eu vou ler aqui com vocês, são importantes só para a gente reter aqui a ideia de como a maioria das vezes os profetas eram tratados no Antigo Testamento, tá? Não achem que era coisa boa não, viu, gente? Dois textinhos aqui, não precisa nem abrir, mas eu vou ler aqui com vocês. Um é 2 Crônicas 36, 14 ao 16, que diz assim: também todos os chefes dos sacerdotes, de novo, olha aí, e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, os profetas, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. 16. Eles, porém, zombavam dos mensageiros e desprezavam as palavras de Deus e escarneceram dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o povo e não houve remédio algum. Outra passagem também que mostra para a gente a rejeição e o sofrimento dos profetas é o Novo Testamento, é os heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Vamos pegar a partir do verso 32. Que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, ou seja, agora ele vai falar dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, olha aí, não aceitando o seu resgate para obterem uma superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, isso mesmo, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. E ele conclui com o verso 38, que é lindo: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ou seja, espancados, rejeitados, maltratados, até mesmo mortos de maneiras absurdas, como acredita-se que o próprio Isaías foi esse que foi cerrado ao meio aqui mencionado pelo autor de Hebreus. Bom, irmãos, continuando aqui o texto de Lucas, a partir do verso 13, nós temos então uma tentativa do senhor da vinha de resolver o problema. Então, o dono da vinha disse: que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: esse é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Meus irmãos, aqui tem uma sutileza de Jesus. Lembra que nos versos iniciais aqui do capítulo 20, a questão era sobre de onde vinha a autoridade de Jesus, né? As autoridades locais diziam de onde vem a sua autoridade, e Jesus sutilmente aqui responde, né? A autoridade dele é superior à dos profetas, né? A autoridade dele é a autoridade de filho, do Filho de Deus. Nessa história, o Filho, todo mundo sabe, que é o próprio Jesus Cristo, enviado então em nome do Pai, com autoridade maior do que qualquer servo, para ir ali reivindicar aquilo que pertencia ao Pai. Sua autoridade vem pelo fato dele ser filho do Deus vivo. Ora, aí vem o plano, né? Vem o plano maligno. Então, vamos matar o Filho de Deus, que aí tudo que está aqui fica sendo nosso. Deus não vai querer reivindicar mais nada. Acabou. Mas, gente, olha quanto esse plano é irracional.
assim como os nossos pecados são irracionais. Eles achavam que simplesmente por exterminar o herdeiro, tudo ia ser deles. Assim, cadê? Ué? E o direito de posse da terra, né? E a herança? Era uma invasão isso daí. Eles não tinham direito nenhum sobre a terra. Eles estavam ignorando a justiça que existia na terra. Eles estavam ignorando a existência do dono da propriedade, só porque ele não ia lá, assim como nós, muitas vezes cometemos nossos pecados e ignoramos a existência de Deus, né? Ignoramos que existe justiça no mundo, quando você faz uma coisa errada aí que afeta outra pessoa, né? Você fala, não, né? Ninguém viu mesmo, né? E vamos desenvolvendo assim pecados que são irracionais. Mas por que então a gente cede aos pecados, né? Porque o pecado nos faz falsas promessas e a gente acredita nessas promessas. A gente serve, né, o pecado, sim, eu faço tudo o que você desejar que eu faça, pecado, desde que eu alcance aquelas coisas, vamos lá. E quais são as falsas promessas que o pecado faz para a gente? Promessas de segurança, promessas de alívio da tensão sexual, promessas de saciação, de estabilidade. Mas tudo isso, meus irmãos, é ilusão. É ilusão. Ele te cobra, ele te oferece, mas ele não te dá. Porque a dívida adquirida por tudo aquilo que você fez é muito grande, é mortal a dívida que adquirimos ao cedermos ao pecado. E essa parábola termina, gente, a história não, mas a parábola ela termina aqui no verso 15, né? Com a morte do filho inocente, injustiçado por ter procurado justiça. Sim, é um absurdo, não há quem ouça essa história e não fique escandalizado, fala, como essas pessoas tiveram a coragem de fazer isso? Mas Jesus, né, como um bom mestre, um bom rabino judeu, ele não para aqui, né? Ele encerrou a história, mas ele lança uma pergunta. Ele fala, gente, mas sim, acabou a história, mas como vocês acham, né, que deveria terminar essa história? O que vocês acham que o dono das terras vai fazer com esses que mataram seu filho e agrediram seus servos? Aí Jesus lança a pergunta, né? A gente não tem a resposta do povo, né? Mas você imagina aquele silêncio, né? Fúnebre, assim, meu Deus, eu não quero nem ouvir, né? E aí Jesus dá a resposta, verso 16. Ele virá e exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Diante dessa resposta de Jesus, o texto vai encerrar para a gente com 3 respostas. Uma resposta do povo, uma outra resposta de Jesus e uma resposta das autoridades judaicas, né? Primeiro é a resposta do povo imediato, aí no verso 16, né? Ao ouvir isso, disseram, que tal não aconteça. A multidão fica chocada, né? E dá um grito, não, de jeito nenhum, extermínio, morte, destruição, nem mesmo para quem merece, porque aparentemente parece que eles se identificam com isso, né? Peraí, acho que nós somos essa pessoa aí que rejeita tudo de bom que Deus faz para a gente e a gente só responde com o mal. Mas a gente não quer o mal de volta, não, a gente quer a misericórdia. A gente quer a bondade de Deus, juízo, justiça, não, justiça para os outros. Não, aqui não, né? Eles não podem acreditar que esse é o futuro da sua nação. E, irmãos, quando a gente olha para a história, né, no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída pelos romanos. Assim, 40 anos depois aí do ministério de Jesus, veio cedo esse juízo e esse castigo por causa, né, da incitação das autoridades judaicas ao povo se rebelar contra Deus e deixar de seguir Jesus, né? Nós temos aí na história, né, depois a gente vai voltar nisso, do povo judeu, um grande período de rejeição ao Messias. E isso trouxe consequências históricas, né? Nós vimos isso através da destruição do templo, da destruição de Jerusalém e outras consequências que a gente vai falar em breve. Bom, falamos de 3 respostas, né? A resposta do povo, agora a resposta de Jesus. Jesus diz então, né? Vocês estão falando, né, que tal não aconteça, mas e o que a Bíblia fala então? Como é que vocês me explicam aquele versículo? Aí vai Jesus joga, né? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Como é que vocês me explicam isso? E todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O que Jesus quer dizer com isso, meus irmãos? Essa destruição, a punição que Deus dará aos pecados, não pode ser evitada. Não pode. Não tem jeito. Aqueles que não se arrependem perecerão, sofrerão sérias consequências diante do Senhor. Até mesmo a paciência de Deus tem limite, meus irmãos. Sim, Deus não vai ficar eternamente perdoando os pecados de todas as pessoas pela eternidade.
Deus já deu uma sentença na cruz e está libertando, está salvando pessoas até aquele dia, né, em que essas pessoas já entraram lá como perdoadas, elas já não terão mais pecados para ser perdoados, porque Deus as purificou e Cristo é o justo que as justifica. E os demais? E aqueles que não se arrependeram? E aqueles que insistem em matar todos aqueles que Deus envia para eles? Esses sofrerão consequências. A própria vinda de Jesus, meus irmãos, ela é uma vinda para salvar, mas é uma vinda que implica a rejeição de Jesus. Jesus tinha que ser rejeitado para que ele operasse essa grande salvação. E aí talvez a gente fique com coceira aqui atrás, né, e fala, mas como Jesus tinha que ser rejeitado e as pessoas que rejeitaram Jesus ainda são responsáveis e dignos de punição, se esse era o plano de Deus, né? É um grande mistério, mas a Bíblia ela acomoda essas duas ideias para a gente, da soberania divina e da responsabilidade pessoal. Nós temos um texto muito parecido com o que está acontecendo aqui lá em Atos capítulo 4, em que Pedro e João estão lá subindo para o templo, aí tem um moço pedindo esmolas, né? E eles dizem, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, né? Em nome de Jesus, levanta e anda, né? Aí acontece um milagre, as autoridades judaicas já correm lá para a situação, o quê? Esse homem levantou? Quem foi que fez isso? Né? Em vez de glorificar a Deus, eles querem cobrar, eles querem castigar. Quem foi que fez isso? Em nome de quem vocês estão... Cadê? De novo, de quem é essa autoridade, né? E aí Pedro e João respondem, nós fizemos isso em nome de Jesus, olha o verso 10, né? A quem vocês crucificaram. Nós estamos fazendo isso em nome do Jesus que vocês mataram. Ou seja, eles são responsáveis pelo que eles fizeram. O que estava prestes a acontecer aqui em Lucas 20, aqui em Atos 4, já aconteceu. E as coisas que esse Jesus fazia continuam acontecendo, mesmo depois que mataram o Jesus, né? Olha aí, Deus agindo através da igreja, o Cristo ressurreto, derramando o seu Espírito através da igreja, né? E Pedro ainda amarra com isso que Jesus falou, olha o verso 11, né? Primeiro ele fala que Jesus ressuscitou, né? E no verso 11 ele diz, esse Jesus é a pedra rejeitada por vocês, construtores. Aí, Lucas 20, 17. A qual se tornou a pedra angular. Aí a gente passa a história, eles são presos, eles falam que vão obedecer a Deus e não obedecer aos homens quanto à pregação do Evangelho. Aí lá no verso 27 eles dizem, porque verdadeiramente, eles estão orando, né, e glorificando a Deus, verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, Senhor, ao qual tu ungistes. Quem se juntou contra ele? Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, né? Quem matou Jesus? As autoridades, as pessoas e tudo mais. De acordo com o quê? Com o plano de Deus. A rebelião humana e a soberania de Deus aí operando ao mesmo tempo, né? Bom, irmãos, o fato é que sabemos que Jesus, em sua humilhação, na sua encarnação, ele foi rejeitado. Ele foi desprezado, né? Voltamos lá para o texto de Lucas, para a mensagem da pedra angular. E na sua glorificação, ele se tornou essa pedra angular de um glorioso edifício, a saber, a sua igreja. A pedra angular, os estudiosos vão dizer que são duas coisas. Eles dizem que era uma pedra que sustentava o arco romano, né? Você vai construindo, né? E você encaixa uma pedra ali, que vai segurar o arco. Mas essa expressão de pedra angular é muito anterior aos arcos romanos, né? Ela está lá no Antigo Testamento. Então, provavelmente, se refere a outra coisa. E dizem que é uma pedra de canto que é colocada nas fundações, que, obviamente, eu não entendo nada disso. Mas, né, é a pedra fundamental no canto inferior do edifício que carrega o peso inteiro do edifício. Você fala, nu. Então, o negócio é importante mesmo. É isso que Jesus está dizendo. Está carregando o peso dos nossos pecados, nos perdoando, para nesse edifício se construir a igreja, né? No verso 18 do capítulo 20, ainda de Lucas, nós lemos, né? Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele a quem sobre ela cair ficará reduzido a pó. Nós vemos então dois movimentos, né? Aqueles que vão cair na pedra, tropeçar, cair na pedra e se espatifarem, e aqueles a quem a pedra vai vir e vai esmagar. Essas duas figuras, meus irmãos, são figuras do Antigo Testamento. A primeira delas é Isaías capítulo 8, na qual Deus diz, eis que coloco em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Jesus é chamado de pedra de tropeço. Para muitos, meus irmãos, para aqueles que não crerem nele, né, essa rocha na qual nós construímos a nossa vida, e Jesus está construindo em nós um edifício, né, a igreja dele, para muitos essa pedra vai ser só um tropeço, vai ser um inconveniente, um grande inconveniente para a vida delas. Jesus, né,
em suas exigências morais, digamos assim, sua exigência de arrependimento e de entrega total das nossas vidas a Deus, é um grande incômodo aos ouvidos daqueles que não amam, daqueles que não querem segui-lo. Por isso, o próprio Cristo será para elas uma pedra de tropeço. A outra menção da pedra que vem e esmaga aqueles que também não o seguem, que não obedecem, nem se arrependem de seus pecados, é uma menção do sonho de Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 2, em que a gente tem a estátua, né, que representa em cima a Babilônia, e vai descendo os outros impérios e tudo mais, e o fim da história é que vem uma pedra e esmaga todos esses impérios. O que Jesus está dizendo aqui para a gente então, né? Que ele também, em seu ministério, ele é essa rocha que vem para esmagar, que vem para destruir toda a tentativa humana, como na Torre de Babel, de chegar, de alcançar a salvação sem Deus, de achar que tudo aqui é nosso, como os lavradores infiéis, né? Tudo isso aqui é meu, eu faço com isso o que eu quiser, a minha vida é minha, meu corpo, as minhas regras, eu vou seguir o meu sonho, custe o que custar, causando dano a quem eu tiver que causar, porque é o meu sonho, é a coisa mais autêntica e preciosa que eu tenho, eu preciso fazer isso. E Deus está vindo com essa rocha, né? E destruindo todos os nossos sonhos, né? Vocês já leram o livro do Bilbo, né? O Deus que destrói sonhos, né? Recomendo demais, viu? A capa já é um sorvetinho no chão. Recomendo demais. Deus vem julgar esses líderes da nação judaica da mesma forma como ele julgou os ímpios babilônicos e destruiu o seu império. E a gente termina então o texto bíblico, né? Mas não a pregação, gente, aguenta aí, no verso 19. Naquela mesma hora, é a terceira resposta, né? A resposta das autoridades judaicas. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas não fizeram isso porque temiam o povo. Bom, irmãos, eles sabem que eles são essas pessoas que rejeitam a verdade de Deus. Eles sabem que o que é deles está guardado, o juízo que está lavrado há muito tempo por causa da infidelidade, do abuso do pobre, da exploração do religioso, do fiel, está guardado para eles, mas eles rejeitam isso. Eles não querem aceitar, eles ficam inquietos, falam, vamos calar esse homem tem que parar de falar essas coisas. O problema deles não é confrontar o próprio pecado e reconhecer o erro. Eles acham, não, o problema é quem está mostrando que você está errado, né? Eu já disse aqui outras vezes, né? Quando dava aula no projeto social, os meninos lá também, a mesma coisa. O problema não é você estar errado, é você ser descoberto no seu erro, né? Então, cala quem está mostrando seu erro aí, pronto, né? Professor, está fofocando aí, falando que eu fiz coisa errada, mas você fez mesmo, né? Alguém tem que te entregar, poxa vida. Você quer ficar em paz com seus erros e seus pecados? E Jesus está aqui, esse que denuncia as autoridades judaicas. Aparentando santidade, né? Com as vestes lá, né? Bonitões, os talites, os quipás, os tefilim na testa, né? Andando até com os braços abertos, assim, né? Nós somos santos, né? Que barbão, como nos filmes representam muito bem, né? E, na verdade, eram inimigos de Deus. Vestes de santidade, mas corações podres, sepulcros caiados, como diz Jesus. E por medo do povo, e provavelmente por medo de perder os benefícios que eles tinham diante do povo, eles não fazem nada naquele momento, mas o seu plano, de fato, era assassinar Jesus. Mas eles não queriam ser reconhecidos publicamente como assassinos, senão Jesus ia ter razão, né? Jesus acabou de falar que a gente vai matar ele, a gente vai fazer isso? Vamos perder a credibilidade, vamos tramar aqui em secreto para a gente fazer isso. Irmãos, esses grupos aqui que estão se unindo contra Jesus eram inimigos uns dos outros, tá? Fariseus, saduceus, escribas, os sinédrios, os anciãos, era cada um por si, seu próprio partido. Mas aqui eles abrem mão das suas desavenças para se unirem, para fazer um mal contra Deus. Isso é assustador para a gente. Bom, irmãos, esse é o texto bíblico, e ao tentar pensar nele, na nossa realidade, para os dias atuais, é que é o nosso grande desafio aqui. Por um lado, nós podemos olhar para o texto bíblico e entender como grande parte disso já se cumpriu no juízo que Deus derramou sobre a nação de Israel, na destruição do templo, como eu já disse, no ano 70, e em 135 depois de Cristo, com a grande dispersão judaica, como jamais se viu sobre a face da terra, de maneira que os judeus só foram se reunir novamente em seu estado de Israel em 1948. 135 a 48, gente, a 1948 é um tempinho aí, né? De diáspora, né?
de castigo de Deus por aqueles que rejeitaram o Senhor. Não estou querendo dizer com isso, né, que Deus rejeitou o povo judeu e o povo de Israel, viu, meus irmãos? Nem estou defendendo aqui discursos antissemitas, como aqueles que dizem, então, morte aos judeus, vamos persegui-los porque eles rejeitaram e eles mataram Jesus. Jamais poderíamos dizer isso. E a Bíblia mesmo não afirma isso. Leia Romanos capítulo 11 para você ver o plano que Deus ainda tem para a nação de Israel, para aqueles que se converterem ao Senhor Jesus, tá bom? Depois leia lá Romanos capítulo 11. Mas o fato que a gente vê então que isso já foi cumprido em determinado momento da história. Mas como então a gente pode entender essa mensagem para os nossos dias, para o nosso tempo? Ora, meus irmãos, Jesus veio ao mundo há 2000 anos praticamente. E ele ainda não é reconhecido por muitas pessoas. Tem lugares que ainda não ouviram o Evangelho, nós sabemos disso. Jesus veio há quase 2000 anos e ele ainda é rejeitado por muitos judeus. Mesma coisa. Jesus veio há quase 2000 anos e ele ainda é rejeitado por muitos cristãos. É verdade. Triste, verdade. É possível você ser cristão sem acreditar em Cristo, hoje em dia. E ele ainda é rejeitado por muitos líderes religiosos. Jesus veio há quase 2000 anos e ele ainda é rejeitado por muitos pastores evangélicos. Então eu queria trazer essa mensagem para esse contexto atual dos nossos dias. Eu sei que eu já perdi as contas de quantas vezes a gente já falou aqui sobre os falsos mestres, sobre os falsos pastores, sobre aqueles que enganam o rebanho do Senhor, visando exclusivamente o benefício próprio. Mas é preciso dizer isso mais uma vez. Aqueles que foram deixados para cuidar da vinha do Senhor, a saber, o povo de Deus, né? E essas autoridades se tornam usurpadores da igreja. Falam, essa igreja é minha, é o meu império, que eu ergui com o meu suor e meu trabalho, então ela vai me dar todos os frutos para meu enriquecimento, para a minha prosperidade, para o meu bem-estar. Eles têm que me servir, se possível, estender um tapete vermelho quando eu entrar aqui e obedecer tudo o que eu disser. Ai, se esse povo não obedecer o que eu disser. E é triste a gente ouvir isso, porque é uma realidade ainda muito presente nos nossos dias. Quando a gente olha as redes sociais, quando a gente ouve testemunhos de pessoas que passaram por igrejas assim, como eu mesmo já passei, ou coisas piores sofridas, como abusos, como até mesmo pedofilia, abuso sexual mesmo, que a gente está falando, como abuso de autoridade, a gente fica incomodado. E o zelo do Senhor, ele nos consome a ponto de a gente ter que denunciar essas coisas aqui mais uma vez. Recentemente, né, o documentário é mais antigo, mas eu assisti recentemente o documentário Hillsong, o escândalo da mega igreja, né? Está na HBO Max, depois se você tiver a oportunidade de assistir. Não caia da fé não, viu, meu irmão? Pode ficar tranquilo que o Senhor é fiel, o Senhor continua sendo bom e misericordioso, mas os trabalhadores da vinha estão fazendo absurdos, estão fazendo loucuras, tais como estupro, abusos, escravidão, estelionato. Pensa aí o crime que você quiser, só põe no nome da igreja. E a gente vê isso, gente, para todo canto. Por quê? Você pensa, não, mas a igreja é boa, né? A igreja é legal, afinal de contas é um ambiente agradável, receptivo, sim, grande apelo estético, música boa, luzes, escurinho, né, para você ficar mais tranquilo, mais intimista ali, música boa, salinha para as crianças. Quando eu vou para uma igreja eu procuro se ela tem salinha para criança, o resto é resto, né? Desde que meu filho fique para lá, eu fico para cá, estou garantido, né? Toda a estrutura funcionando bem. Mensagens de afirmação, você é o cara, confissão positiva, você vai ter a sua vitória, determina aí, irmão, palavra de fé, vamos lá, você é vencedor, né? Seus sonhos vai ser realizado, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Gente, sim, não estou dizendo que a gente está certo e todo mundo está errado, não, mas se você der um raio aqui na missão, em 5 quilômetros, você vai ver um monte de igreja assim. Triste. Esses dias mesmo, né, estava vindo para o culto à noite, né, aí passei em frente a uma igreja dessa, fila na rua para entrar. Fila enorme, as pessoas doidas para entrar para ouvir isso aqui.
para ver gente bonita te cumprimentando, você receber um ambiente tranquilo, um arzinho condicionado, uma cadeira confortável, gente legal, salinha para as crianças, todos os benefícios, né? Só palavra boa, só você é o cara, né? Você sai de lá, massageado no ego, né? Falando, realmente, cresci aqui, ó, né? Cresceu na arrogância, cresceu no orgulho e alimentou o seu pecado muitas vezes. É triste ver isso, né? Outro dia também, na região também, na Redondeza, gente, indo embora do culto à noite, né? Ainda estava bombando o culto em umas igrejas dessas, e pessoas do lado de fora em pé, né? Em pé, assistindo o culto no telão lá, que não cabia mais gente, abarrotado, né? Aí você pensa, você tinha que dar glória a Deus, irmão. Eu já fui ingênuo assim, gente. Você tinha que dar glória a Deus, falar, estão ouvindo o evangelho, estão ouvindo a palavra de Deus, eles podiam estar matando, podiam estar roubando, podiam estar lá na rave, podiam estar usando droga, mas não, elas estão ali ouvindo igreja, estão ouvindo o evangelho. Você devia se alegrar, porque a igreja está cheia. Mas, irmãos, se fosse um evangelho saudável, eu comprava um foguete para soltar. Mas não é, muitas vezes não é. Estou generalizando também, mais uma vez, dizendo que toda igreja grande está fadada ao fracasso e é uma igreja herética. Não, né? Existe igreja grande boa, eu não conheço, não, mas existe igreja grande boa. Tim Keller lá tinha uma igreja boa, eu acredito, né? Na igreja Redeemer, lá em Nova York, em Manhattan, né? Igreja enorme, né? Enorme. Mas você ouvia a teologia saudável, você ouvia o fruto das pessoas que cresciam, pelo menos em livros, eu não estive lá, né? Mas é difícil. Por onde eu passei, tive decepções nesse aspecto. Por quê, né? Os líderes do povo de Deus estão se recusando a entregar a Deus o bom fruto, já falamos isso, né? E pelo contrário, estão explorando as pessoas, as enganando, abusando da sua boa-fé e se recusando a ser exortados por homens santos. Quantos de nós não saímos dessas igrejas, antes de sair conversamos, né, com a liderança, pastor, mas esse rumo que está tomando aqui não está muito bíblico não, o que é isso que está acontecendo e tal, vamos voltar para a palavra, né? E aí, né, não vou gritar para não assustar os irmãos. Sai daqui, seu herege! Como você ousa se levantar contra o anjo da igreja? Não, que fala até a brasa, né? Contra o anjo da igreja, contra o profeta que Deus levantou, sai daqui, isso é joio. Esse é o meu ministério, essa é a minha igreja, essa é a minha vinha. Não é, meus irmãos. Irmãos, nós podemos acreditar na palavra de Deus e que Deus é fiel em cumprir suas promessas, amém? Amém. Eu creio que Deus é fiel para cumprir suas promessas. E por isso eu quero te convidar a ler algumas promessas comigo da palavra de Deus. Não precisa abrir sua Bíblia, que eu vou passar por vários textos. Zacarias 10:3, mas se você estiver anotando, anote aí. Zacarias 10:3. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e eu castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará cuidado do seu rebanho. Amém. Isaías 56, 10 e 11. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são como cachorros mudos, não podem nem latir, sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu próprio caminho, cada um para a sua própria ganância, todos sem exceção. Jeremias, são vários textos em Jeremias 2:8 diz assim: os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, andaram atrás de coisas sem nenhum proveito. Não é o evangelho que está sendo proclamado, pregado, não é a transformação de vidas de pessoas com os corações rendidos ao Senhor, é uma transformação de vida financeira. O que isso vale? Isso não vale nada, são só notas, são só cédulas. O que é isso diante da eternidade? Jeremias 12:10, muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram no meu quinhão, a porção que era o meu prazer, transformaram-na em deserto. Jeremias 23, é um trecho maior aqui agora, do 1 ao 4, e depois do 11 e 12. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes.
mas eu cuidarei em vos castigar a maldade de vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde tiveras afugentado. Eu as farei voltar dos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Eu, Deus, levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. E no mesmo capítulo, verso 11, pois estão contaminados, tanto o profeta como o sacerdote, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios, na escuridão, serão empurrados e cairão nele, porque eu trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Vimos aqui o problema de várias maneiras. Vimos aqui o problema listado, vimos aqui o castigo de Deus e vemos aqui a esperança que Deus dá diante de situações dessas de abuso. A primeira situação são os erros, que aparecem aqui desses falsos pastores: destroem, dispersam, apacentam a si mesmos, não cuidam, são glutões, beberrões, falam em nome de outros deuses, são preguiçosos, sem conhecimento, alimentam a ganância desenfreada, são cegos e mudos e estão contaminados. Qual é a solução para eles? Castigo, calamidade, escuridão, tropeço, queda, nas palavras de Jesus, cairão sobre a rocha, ou a rocha cairá sobre eles e os esmagará, o próprio Cristo. E vimos também o que Deus fará pelas ovelhas. Isso é lindo. Deus buscará as ovelhas perdidas, buscará os crentes que estão desigrejados, meus irmãos. É uma esperança que nós temos de cumprimento da palavra do Senhor, contextualizando aqui para os nossos dias. Gente que se decepcionou com a igreja e não consegue mais firmar, não consegue mais congregar e fala: não, eu amo Jesus, mas eu não consigo mais amar a igreja, porque eu passei por decepções. A Bíblia diz que Deus vai buscar essas pessoas, vai as acolher e as apacentar e as colocar sobre o cuidado de bons pastores. Sim, meus irmãos, nós podemos ter essa esperança de que não acabou, de que não é o fim, de que Deus está cumprindo os seus planos e é fiel para cumprir suas promessas. Afinal de contas, existe um capítulo inteiro da Bíblia contra os pastores, você sabia? É sério, sabia disso? A gente tem que ler sempre. É Ezequiel 34, se você quiser deixar aberta a sua Bíblia, eu não vou ler por causa do tempo, mas eu vou ler alguns versos. Ezequiel 34, um capítulo inteiro da Bíblia falando contra os pastores de Israel. Ele é dividido em 3 assuntos. Primeiro, do verso 1 ao 10, nós temos um texto muito parecido ali com o de Jeremias, anunciando os castigos e os erros que estão sendo cometidos por esses falsos mestres, por esses pastores, essas pessoas que receberam a autoridade de Deus para cuidar do rebanho, mas estão explorando e abusando do rebanho. 1 ao 10. Na segunda parte, nós temos do verso 11 ao 16, Deus se apresentando como o supremo pastor, aquele que vai cuidar das suas ovelhas, que vai trazê-las para perto, que não vai deixar nenhuma se perder, como Jesus diz lá em João 10, que Ele é o bom pastor, e nenhuma ovelha que o Senhor lhe entregou, Ele vai deixar que seja tirada das suas mãos. Nós podemos crer nisso, meus irmãos. E a terceira parte, aí eu avanço um pouquinho no que nós estávamos trabalhando até agora no sermão, mas graças a Deus pela palavra do Senhor que está nos confrontando a isso. É um julgamento de ovelhas e ovelhas. Deus não vai só julgar os pastores, Deus vai julgar também as ovelhas. A vinha, que é Israel, como nós já dissemos em Isaías 5, ela também há de prestar contas ao Senhor por não apresentar os seus frutos. E esse texto eu queria ler com vocês, como encaminhando aí para o nosso final. 34:17. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus. Sim, já vem. Sim, fala, Senhor. Vem promessa, vem bênção. Eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Será que não lhe basta a boa pastagem? Ainda precisam pisar aos pés o resto do pasto? Falando das ovelhas gordas, que elas comem tudo que tem lá, sobrou um pouquinho, o que elas fazem? Pisoteia para ninguém comer. Depois vai falar a mesma coisa da água. Será que não lhes basta o fato de terem bebido água limpa? Ainda precisam turvar o resto com os pés?
As minhas ovelhas têm de comer os que vocês pisaram com os pés e beber o que vocês turvaram com os pés. Por isso assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Visto que com o lado e com o ombro, vocês que são gordas, dão um empurrão e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham espalhado por toda parte, eu livrarei as minhas ovelhas, para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, Jesus, o Messias, o descendente de Davi, ele as apacentará como seu pastor. Eu, Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas, livrarei a terra dos animais selvagens, para que elas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. E ele vai continuando das promessas que ele vai dar para as ovelhas que ele vai resgatar, tá bom? E conclui no verso 31, vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Meus irmãos, nós vimos aqui então que no cenário das ovelhas aqui, do pasto, nós temos várias fantasias de ovelha. Sim. Nós temos lobos fantasiados de ovelhas, que são os falsos pastores e os falsos mestres. Nós temos bodes fantasiados de ovelhas, e nós temos ovelhas que devoraram outras ovelhas, para ficar enorme, ovelhas gigantes, canibais, que matam a outra ovelha para poder, é meu, é tudo meu, E igualmente Deus há de julgar essas pessoas também, tá bom? Isso é importante da gente pensar, e nos arrepender, e pensar sobre, que tipo de ovelha eu sou? Aquela que só quer o benefício e esmaga o outro para ter meu benefício? Para ter a minha bênção, a minha vitória, ou eu sou uma ovelha que realmente me preocupo com as necessidades do meu irmão e ajudo a cuidar dele? E o que aprendemos então, meus irmãos, com isso tudo, para agora sim, para a gente encerrar? Com essas histórias de vinhas, de ovelhas, de pastores, de trabalhadores. 6 pontos, pelo menos. Primeiro, Deus está buscando as pessoas como ovelhas dispersas, e Ele cuidará dessas ovelhas e da sua própria vinha, Deus fará com que essa vinha dê fruto. Segundo, muitos que recebem a autoridade de Deus para protegê-las estão desviando essas ovelhas. Terceiro, muitas ovelhas se negam a serem pastoreadas pelo próprio Deus, ovelhas rebeldes. Quarto, há uma rebelião cósmica contra o Senhor. A humanidade como um todo é filha da ira de Deus, enquanto não se reconciliar com o Senhor. Quinto, Jesus veio para salvar, mas também veio para ser rejeitado. E por último, Deus não deixará impunes aqueles que praticam o mal. Portanto, meus irmãos, diante dessas sentenças, dessas verdades afirmadas aqui, nós podemos pensar como responder a essa verdade. E aí eu gostaria de 3 pontos para a gente encerrar. O primeiro deles, meus irmãos, é arrependa-se dos seus pecados. Sim, vamos pensar na gente primeiro, não vamos pensar naquele outro que agiu de má fé com a gente, que nos explorou, que abusou da nossa boa vontade. Vamos pensar na gente mesmo primeiro. Nós ainda não tratamos os nossos pecados com a severidade que deveríamos tratar. Como diz o autor de Hebreus, nós não lutamos com o nosso pecado ainda a ponto de derramar sangue. A gente precisa lutar, a gente precisa resistir e falar, não, Deus, eu não quero isso para a minha vida. Não deve ser aquele trato imprudente que a gente dá ao pecado, muitas vezes, quando vai confessar, falar, de novo, pequei aquele negócio lá de novo, mas a gente é pecador mesmo, não tem jeito, Não tem tristeza pelo que você fez, não tem um constrangimento de estar diante daquele lugar de novo e falar, não, meu Deus, de novo, eu quero sair desse lugar, Deus. Eu espero que vocês já tenham pensado isso, meu irmão. Você já pensou na sua vida sem pecado? Já imaginou? Como ia ser bacana. Você peca e fala, não, Deus, eu quero aquele dia em que eu vou poder viver sem pecar. Antecipa isso, Senhor, vai me ajudando, vai me libertando para eu poder viver isso e me alegrar desse dia, porque quando eu peco, eu não quero, não é isso que eu quero para a minha vida. A gente precisa ter essa radicalidade e de compreensão de que esses pequenos pecados que a gente chama, não são pequenos, eles são tão graves a ponto de Jesus ter precisado morrer por eles. O Filho de Deus se fez carne, sofreu humilhação e tudo mais, para morrer por causa desse pecadinho seu que não é nada? É lógico que ele é alguma coisa. É lógico que ele importa para Deus. E Deus quer expurgar ele da sua vida.
Talvez nós sejamos como esses vinicultores aqui, não tenhamos ninguém sob nossa autoridade, mas nos achamos o dono da nossa própria vida, do nosso tempo, do nosso recurso, e esquecemos de prestar contas a Deus que Ele nos deu todas essas coisas. O que nós temos que do céu não nos tenha sido dado, né, diz Paulo em Coríntios. Portanto, essa é a nossa primeira aplicação, se arrependa dos seus pecados. Segundo, não fique decepcionado com Deus por ter se frustrado com alguma igreja, meus irmãos. Não transfira isso. Não acha que Deus não existe, ou que Deus é cruel, que Deus é mau, ou que Deus te abandonou por causa de experiências negativas que você tenha passado em igrejas. Confie no Senhor, tenha esperança, tenha fé de que Deus é fiel para cumprir suas promessas, para restaurar a sua vida por um lado, e para castigar aqueles que se rebelam contra o Senhor e desviam as ovelhas do seu pasto. Deus vai julgar os falsos mestres, e Deus vai constituir bons pastores para apacentar as suas ovelhas. Creia nisso. E o nosso último ponto, tenha a coragem e a fé necessária para você mesmo ser um enviado de Deus. Um profeta, uma pessoa que vai confrontar esse tipo de sistema. Se você não é da nossa igreja, e talvez esteja numa igreja dessas que não é saudável, meu irmão, lógico que eu diria, vem para cá logo. Mas eu digo, procure esclarecimentos primeiro, meu irmão. Chega lá com muita humildade, com a Bíblia na mão. Por que está acontecendo isso aqui, assim, assim, assim? Mas a Bíblia é contrária a isso e tal. E vamos ver, porque se houver um quebrantamento ali, você ganhou. Você ganhou a sua igreja. Sua igreja ganhou um novo pastor. Tenta primeiro. Agora, não está dando certo, né? Ou então igrejas que você não faz parte, mas você vê que elas são nocivas, denuncie, meus irmãos, esses abusos. Se necessário, as autoridades policiais mesmo. Ficou sabendo de um abuso, de um estupro, de uma pedofilia, não tenta resolver dentro da igreja não, vai para a cadeia primeiro, depois perdoa. A gente precisa tratar essas coisas com seriedade. Ficar passando pano em cima de pecadinho. É sério, é grave. Isso está ferindo não só o ferido, mas todo mundo que está envolvido na situação. Confronte. Alerte quem está indo para a boca de lobo. Seus parentes estão indo naquela igreja ainda, alerte, meus irmãos. Saia de igrejas mortas em religiosidade ou em libertinagem. Cristo é o centro do cristianismo e a igreja deve-lhe obediência. Esse é o nosso ponto final.